Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle e esse é mais um episódio do podcast Juntas na Mesa. Antes de eu falar o título do episódio ou o tema do episódio, eu quero deixar alguns avisos. E isso daqui não é um incentivo para que vocês sejam mãe e também não é um incentivo para que vocês não sejam. Isso aqui não é sobre romantizar a maternidade, dizer como isso é lindo e maravilhoso, né? Longe disso, inclusive, eu não vou falar sobre isso em si. E também não tô aqui pra dizer que toda mulher deveria ser mãe, que você vai conhecer o melhor amor da sua vida. E apesar de eu amar o meu filho muito, 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 muito mesmo, amar ele como eu jamais achei que eu amaria alguém nessa vida, eu não acho que toda mulher precisa ter essa experiência. Se ela não quiser, se ela quiser, vai fundo. Então, o último aviso é que eu espero que esse episódio ele sirva como um abraço, como um conforto, um acolhimento para aquelas mulheres que passaram pelo processo da gestação e atualmente estão maternando e não conseguem mais enxergar nada de bom no seu próprio corpo, não conseguem ver coisas positivas nesse corpo, não conseguem mais enxergar beleza, não conseguem mais enxergar força, potência nesse corpo que foi tão potente em diversos momentos durante o período gestacional e também em outros momentos, mas aqui a gente vai se ater muito mais sobre a gestação e maternidade. Então, dito isso, o episódio de hoje pode ser corpo e maternidade, mas também pode ser coisas que eu aprendi sobre o meu corpo depois da maternidade. Bom, talvez eu não liste muitas coisas, até porque eu tava tentando anotar, mas eu falei assim, acho que eu só vou seguir o que tá no meu coração, eu só vou falando, mas eu acredito que talvez sejam grandes tópicos que podem trazer pequenos subtópicos ou grandes tópicos que vão trazer outros pequenos aprendizados, vão dar outros desdobramentos. Ao longo do episódio, acho que vocês vão entendendo melhor, vai fazer mais sentido na cabecinha de vocês e na minha também. Então vamos lá. A primeira coisa, eu acho que eu aprendi que o meu corpo ele é muito forte, muito, muito forte. Seja por conta de todo o processo gestacional, porque assim, você gerar uma criança é muito difícil. É muito difícil. Você fabrica órgãos. Você fabrica órgãos. Você fabrica um ser dentro de você. Então, isso exige muito, muito, muito de você. Fisicamente, emocionalmente, né? É algo que exige muito. Então, eu percebi como o meu corpo ele é forte. Como ele consegue fazer coisas que talvez em algum momento eu não imaginava que ele poderia fazer. E por quê? Porque a gente centraliza muito as coisas que o nosso corpo pode fazer, as capacidades do nosso corpo, muito mais com uma visão da estética e da aparência. E eu vejo que essa visão da estética e da aparência, ela nos paralisa muito. Então, para a gente se manter sempre muito impecável, muito bonita, a gente tem que estar muito limitada, muito presa, né? Muito muito pressionada, né? Literalmente a pressão estética, ela nos pressiona ali, né? Uma pressão sobre nós e a gente fica muito limitada ali naquele espacinho, a gente precisa sempre se diminuir. E no período gestacional, você expande, né? Você aumenta de tamanho. Eu sei que isso para algumas pessoas pode ser muito assustador, né? Por um aspecto do medo de engordar, de modificar esse corpo. Mas pense que é um momento ali onde você está crescendo, você está ocupando mais espaço. E isso mudou um pouco a minha visão sobre o meu corpo relacionada à minha aparência. Eu parei de. Não parei, né? Porque eu acho que isso é algo que talvez a gente nunca pare. De olhar muito para nossa aparência, para nossa estética, e se preocupar muito com isso, porque afinal somos socializadas para isso. Desde muito jovens, a gente é socializada para isso. Então, hoje, sendo mãe de um menino, eu vejo como. Até porque eu não tenho experiência de ser uma mãe de menina, mas eu gostaria de fazer tudo que eu faço com meu filho hoje com uma menina também, né? A gente dá muita liberdade para os meninos. Então, os meninos, eles podem correr, eles podem se mexer, se pendurar nas coisas, e aí joga o menino pra cima, faz cambalhota, faz isso. Você dá muita liberdade. Você vai no parquinho, geralmente os meninos estão sempre brincando muito mais ativos, correndo, se pendurando, fazendo, acontecendo. E as meninas estão ali, de vestidinho. Olha que absurdo, né? Uma menina no parquinho de vestidinho,
tirando totalmente a liberdade dessa menina de brincar. Então ela brinca muito mais ali quietinha, comportadinha, paradinha, muito preocupada apenas com como ela deve se parecer. Talvez ela não pense nisso ainda, mas ela já está sendo socializada a pensar. Então, no período da gestação, eu refleti como o meu corpo ele não precisa ser só isso. E no momento do parto também, né? Porque pelo menos ali no parto normal, não dá para você se manter impecável, né? Ali é um momento muito, como que eu posso dizer, um momento muito natural, né? Muito real ali, que você não tem como você se planejar muito no sentido de, eu vou toda bonitinha, toda impecável, maquiadinha, porque mesmo que você vá, tudo isso vai se desmanchar durante o processo. Então, eu mudei um pouco a minha visão sobre essa questão do meu corpo e comecei a ver muito mais o meu corpo a partir do que ele é capaz de fato e não só do que ele pode aparentar ser, né? Ou que ele deve aparentar ser. Outra coisa muito importante foi sobre a minha relação com o exercício, né? Que ela tem uma relação com a minha relação com o meu corpo, foi que eu já vinha de um processo de mudar bastante a minha relação com o exercício físico, mas depois da gestação, e não só depois, mas durante a gestação, eu comecei a pensar muito de que eu queria me movimentar, de mover o meu corpo para me manter bem no aspecto físico, mas não no sentido estético, de performar um corpo, mas me manter bem, me manter com a mente sã durante o processo gestacional, que é algo tão complexo, tão difícil, tão solitário em determinados momentos. E aí eu fui me movimentando muito mais para isso do que de uma forma punitiva ou de uma forma de modificação do corpo. E se hoje você se movimenta pensando numa modificação do seu corpo, se você se sente desconfortável com o seu corpo em algum grau e deseja mudar, eu não estou falando isso para te julgar, isso não é um ataque. É porque para mim fez mais sentido naquele momento. E isso refletiu muito também no meu pós-parto, né? Porque eu continuei me movimentando sem me pressionar muito, sem me julgar, sem ter um olhar tão crítico sobre como ficou o meu corpo depois da gestação. E fui entendendo que eu também tinha que ter paciência. Também foi uma coisa que eu aprendi não só sobre o meu corpo, mas acho que muito mais com a maternidade sobre essa questão da paciência. Então eu fui entendendo que eu não vou conseguir seguir o tempo. Talvez a gente tenha mudado de tópico, né? Agora talvez a gente já esteja falando sobre paciência. Eu não vou conseguir seguir o tempo da blogueira que também é mãe, que materna, mas materna do jeito dela, com os benefícios que ela tem, né? Seja por acessos financeiros, enfim. Eu não vou conseguir seguir o tempo dela e com 60 dias eu já consegui voltar a treinar e me enfiar dentro de uma academia e voltar a malhar porque eu precisava me preocupar com o meu corpo. Eu me preocupava assim com o meu corpo, por exemplo, até hoje eu me preocupo com as minhas dores nas costas, porque afinal meu filho é bem pesado, então eu procuro me movimentar para me manter bem nesse sentido. E, nossa, acho que a gente voltou um tópico. Acho que os dois tópicos estão andando lado a lado, acho que eles estão juntos. Vamos pegar assim, vamos pensar aqui, mudança da relação com exercício e paciência é esse tópico. É, eu me movimentei muito mais pensando nisso, de que eu preciso me manter bem sem dores ou minimizar essas dores, me manter com a cabeça sã. Afinal, ser mãe de uma criança de 1 ano que já anda e corre muito por aí, escala coisas e faz muita coisa, exige muito da nossa cabeça. Então, eu mudei muito a minha relação, que já vinha de um movimento de mudança antes, bem antes da gestação, mas parece que foi assim um estalo muito, muito, muito importante para transformar de fato essa relação. Já falei sobre a paciência, mas eu acho que dá para falar um pouquinho mais, né? Falar mais coisas sobre a paciência,
especialmente sobre a questão de voltar o corpo, né? Porque existe muito isso. Ai, você conseguiu voltar pro seu corpo ou você não conseguiu voltar pro seu corpo. Ah, você já tem que voltar a se preocupar com esse corpo. Sendo que depois que você é mãe, gente, tem tantas preocupações, tantas coisas para você refletir, que eu não tô falando isso com deboche, com ironia. Eu admiro muito mulheres que conseguem é, conseguem dividir isso muito bem, separar isso muito bem, né? E tá, eu me preocupo com o meu bebê, mas eu também me preocupo com o meu corpo e até nesse âmbito estético mesmo. E digo até nesse âmbito estético porque cada um sabe de si, cada um sabe com que tem que se preocupar, né? Como eu falei, eu me preocupo muito mais no aspecto bem-estar físico e isso pode refletir muito é, na, na minha autoestima também, porque eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi é entender que a minha autoestima, ela não está atrelada ao meu corpo. Ela não deve estar amarrada só ao meu corpo, atrelada só ao meu corpo, né? A minha autoestima, ela pode estar atrelada a muitas outras coisas. Por exemplo, ao meu maternar, que eu sei que entra aí numa camada muito complexa, porque maternar não é fácil, a gente vai se frustrar, a gente vai errar, a gente vai ter diversas coisas, e às vezes colocar a sua autoestima também sobre isso é ruim, mas se você colocar só sobre isso. Então, a nossa autoestima, ela precisa ser sustentada por vários pilares. E eu vou dar um exemplo de uma mesa, a mesa só tem 4 pés, né? A depender do tamanho da mesa, né? Mas vamos supor que é uma mesa de 4 pés e os pilares são o meu corpo e a minha aparência ali, em um só. O outro é a maternidade, o outro é o meu trabalho e o outro é a minha capacidade de criatividade, de reflexão. Então, veja como a nossa autoestima ela não precisa e nem pode estar atrelada a só uma coisa. Porque isso vai ser ruim, independente se ela tá atrelada só ao corpo, ou só à maternidade, ou só ao trabalho. Porque é uma coisa só, e aí quando você se frustra com essa única coisa, você vai sofrer muito, porque você não tem outras coisas para se sustentar. Uma mesa de um pé só, apesar de eu estar olhando aqui para minha mesa e a minha mesa ter apenas um pé, mas ela é pregada na parede, uma parte, uma mesa de um pé só, ela não se sustenta. Então, uma autoestima em cima só do seu corpo não se sustenta. Gente, vamos recapitular aqui. Então, eu falei sobre a força e a capacidade do meu corpo. Eu falei sobre mudar minha relação com o movimento, né, com o exercício físico. Três coisas. Falei sobre paciência e eu falei também sobre descentralizar, né, a nossa autoestima do corpo e como isso foi importante para mim. Para a gente já ir pensando em como finalizar esse episódio, eu vou fazer uma reflexão aqui, que é um exercício que eu utilizava, né? A gente utilizava nos grupos de atendimento do Comer Muito Além do Nutrir, que era sobre fazer uma reflexão sobre coisas que você é grata sobre o seu próprio corpo. E isso não é para dizer que, nossa, a gente precisa se aceitar a todo custo e de uma hora para outra partir de eu me odeio e agora eu me amo e como eu sou incrível e maravilhosa. Esse exercício de gratidão, por mais que eu sei que gratidão é uma palavra muito batida, eu sei que muita gente tem bode de gratidão, inclusive eu mesma. Esse exercício ele não é sobre isso, sobre ser aquela gratiluz meio delulu, tá? Ele é sobre a gente refletir um pouco sobre a questão do respeito em relação ao nosso próprio corpo. Porque eu acho que a gente pode partir do respeito. E a partir desse respeito, quem sabe chegar numa prática amorosa com o nosso próprio corpo. E ter uma prática amorosa sobre o nosso próprio corpo não significa que você vai amar esse seu corpo todos os dias e que todos os dias você vai se olhar no espelho e falar assim: meu Deus, eu sou gata pra caralho, eu me amo, eu sou linda demais. Talvez tenha dias que sim, e eu espero que a gente tenha esses dias também. Mas vai ter dias que a gente vai correr do espelho, que a gente vai querer fugir desse espelho igual o diabo foge da cruz. Antes da gente falar sobre o exercício, eu quero citar Bell Hooks. Eu vou levantar, vou pegar o livro para parafrasear, parafrasear não, para fazer uma citação direta de Bell Hooks do livro Tudo sobre o Amor. Vamos lá. Na página 47 do livro Tudo sobre o Amor, Bell Hooks diz:
Amar é um ato da vontade, isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Então, acho que a gente pode escolher amar esse corpo todos os dias, mesmo que a gente se sinta desconfortável com esse corpo, porque, como eu disse, a gente não vai olhar para o espelho todos os dias e falar aquilo que eu falei. Tem dias que a gente vai querer fugir do espelho. Mas mesmo nos dias que a gente foge do espelho e que a gente não se sente tão bem assim, eu acho que a gente pode continuar se amando, né? E vou dar um exemplo até pensando no outro. Às vezes a outra pessoa faz uma coisa que você não gosta, que te desagrada, que você olha feio pra ela, que você fica desconfortável com o que ela fez, mas você não deixa de amar essa pessoa, só se foi uma coisa muito grave, tá, gente? Se foi uma coisa muito, muito, muito grave. E às vezes, mesmo quando a coisa é muito grave, a gente rompe com aquela pessoa, mas o amor, ele pode ainda ficar um tempo ali. Então, entender que o amor não acaba ou que a gente não deixa de se amar num dia de desconforto com a nossa imagem. Mas eu quero dizer outro trecho na mesma página que a Bell Hooks também diz. Ela fala assim: a afeição é apenas um dos ingredientes do amor. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Aqui eu quero destacar justamente a questão do respeito. Claro que ela fala sobre outras coisas que também são muito importantes para o processo de ter uma relação mais confortável com o próprio corpo, uma relação de menos ódio ou de não ódio com o próprio corpo, né? De acabar com esse auto-ódio, talvez não chegar no nível de um amor 100%, mas pelo menos não odiar esse corpo. Mas eu quero destacar o respeito. Porque se você respeita esse corpo, você cuida dele, porque você entende que é importante você cuidar desse corpo. Se você respeita esse corpo, você começa a gerar uma relação de afeição por ele. Você começa a reconhecer os pontos positivos que o seu corpo tem para além da aparência. Você começa a ter compromisso com esse cuidado, né, com o seu próprio corpo. Então, eu acho que o respeito, ele pode ser, apesar dela não ter citado o respeito como ponto primeiro, né? Não foi o primeiro ingrediente que ela colocou. Eu acho que ele pode ser o primeiro ingrediente. Então vamos pensar primeiro no respeito. E voltando já para o exercício de gratidão, esse exercício de gratidão a gente trabalhava ele justamente nesse lugar da gente passar a respeitar mais esse corpo e a partir desse respeito enxergar essas coisas boas que o nosso corpo tem para além da aparência e, quem sabe, ir desenvolvendo uma relação mais amorosa, uma prática mais amorosa de cuidado com esse próprio corpo. Então vamos lá. Talvez eu não consiga dizer exatamente como é descrito esse exercício, mas basicamente é você listar 5 coisas que você é grato sobre o seu próprio corpo, que você é grata sobre o seu próprio corpo, que não estão relacionadas à aparência. Então eu vou começar. Eu começo falando sobre a minha capacidade de gestar, né? Eu poder ter gestado e poder ter trazido meu pequeno ao mundo é uma coisa que eu sou muito grata, né? O meu corpo ele foi muito, muito, muito potente naquele momento e ele continua sendo muito potente todos os dias quando eu levanto e continuo cuidando do meu filho. Outra coisa que eu sou muito grata, e que era uma coisa que eu falava na época que conduzia os atendimentos em grupo, e que na época eu não era mãe, então eu não citava o gestar, é a capacidade de caminhar. Na pandemia, né, assim como a grande maioria das pessoas, eu desenvolvi algumas questões de saúde mental. Eu tive alguns problemas, né, crises de ansiedade, né, e depois que a pandemia acabou, né, que passou, assim, que a gente precisou ir voltando ao novo normal, e meu Deus, que palavra horrível, eu senti ainda muito medo de sair na rua. Eu tinha muito medo de sair na rua. Eu morava muito perto de um mercado que era literalmente dobrar a esquina e descer.
E eu não conseguia fazer isso, eu sentia muito medo, eu me sentia muito insegura. E hoje, quando eu consigo sair por aí, e até depois que eu consegui me livrar desse desconforto, e que eu conseguia caminhar mais livremente, olhar para as coisas, mesmo que aqui no bairro as paisagens talvez não sejam tão maravilhosas, quando eu conseguia caminhar, eu me sentia muito grata por eu estar andando, por eu estar conseguindo por eu estar conseguindo andar por aí sem medo, sem insegurança, né? Claro que existem outros medos, mas vocês entenderam o nível de medo que eu tinha, talvez um pouco de pânico ali que eu fiquei depois da pandemia. Outra coisa que eu sou muito grata é a capacidade que a gente tem de abraçar, né? A gente abraçar é tão bom, abraçar é tão gostoso. E abraçar o meu filho, então, meu Deus do céu, que delícia. E quando é ele que vem e me abraça primeiro, é maravilhoso. Então, essa questão de poder abraçar, né, de ter esse contato com as pessoas, para mim, é muito bom. Outra coisa que eu sou muito grata sobre o meu corpo e que talvez você possa pensar, mas isso não é muito sobre corpo, mas é sim, porque o nosso corpo ele é completo, é porque a gente associa muito o nosso corpo a apenas a barriga, braços, a gente olha muito mais para o corpo, para essas questões, para essas partes que são mais até sexualizadas e mais vistas no corpo feminino, mas eu sou muito grata à capacidade que eu tenho de ler. Gente, ler é muito bom. Eu gosto muito, muito, muito de ler. E eu fiquei alguns dias, alguns meses até lendo pouco, né? Lendo muito pouco. E isso me deixou um pouquinho, como eu posso dizer, um pouquinho menos, com um pouco menos de saúde mental. Me deixou um pouquinho mais ansiosa, então com a saúde mental menos em dia, digamos assim. Gente, quantas coisas eu listei? Foram 4, né? Vamos para a última coisa. Que eu poderia listar muitas outras, mas vamos para a última coisa. A capacidade que eu tenho, que eu acho que muitas pessoas têm, e que é uma delícia, que é de poder ter contato com pets, com animais, sejam com os meus cachorrinhos, sejam com os gatos aqui do condomínio. Gente, eu não posso ver um bicho que eu tô querendo passar a mão, que eu tô querendo me comunicar, conversar. Me comunicar é engraçado, né? Bem doutora do Little. Mas eu acho isso muito, muito gostoso pra mim, isso é muito bom. E é uma coisa que meu corpo me proporciona. E eu vou ser grata a isso sim. Então, como eu tinha dito, deixa eu já conduzir para o final. Como eu tinha dito, eu espero que esse episódio tenha sido um abraço de você que é mãe e que hoje olha para esse corpo e não se reconhece mais. Independente se esse corpo voltou ou não, né? E outra, o que é voltar esse corpo, né? A gente nunca mais volta a ser a mesma depois da maternidade. Então, eu espero que isso tenha sido um abraço. Espero que eu não tenha dado gatilho em ninguém, tá? Isso aqui, o intuito não foi dar gatilho em ninguém, o intuito não foi criticar ninguém ou julgar ninguém por escolhas, né? Eu fiz todos os avisos ali no comecinho. Eu espero que vocês consigam entender a mensagem que eu quis passar aqui. E o intuito era só ajudar a gente a criar uma relação mais amorosa com o nosso próprio corpo, ou uma relação mais respeitosa com o nosso próprio corpo, especialmente para mães. Tá? Eu sei que muitas mulheres podem se identificar com isso que eu falei, mas eu sinto que é um público muito fragilizado e que nas redes sociais você não encontra muitos conteúdos falando sobre isso que eu falei. Você encontra muitos conteúdos sobre, ai, vamos emagrecer, porque, ai, depois da maternidade perdi tantos quilos, e aqueles conteúdos muito relacionados a todos os conteúdos de emagrecimento, né, que é tudo muito meritocrático, e porque, ai, como eu consegui, e tudo muito centrado nessa questão da aparência física e estética e nunca numa questão mais interna desse corpo, né? Como que essa mulher está? Né? Acho que as pessoas esquecem muito disso, que a mãe ela tá passando por um momento tão delicado, né, neném? E eu acho que esse episódio pode ser um abraço pra vocês, né? Eu me repetindo novamente, mas eu acho e espero que tenha sido, viu? Enfim, pra finalizar, quer finalizar, neném? Quer falar alguma coisa?
Ele não quer, então vai eu mesma finalizar. Então, para finalizar, vamos com os pedidos de sempre. Sigam aqui o podcast, avaliem com 5 estrelas. O podcast também está no YouTube, então se inscrevam no canal do YouTube, que também é Juntas na Mesa. Deem visualização no episódio por lá também. Deixem o like de vocês lá no YouTube também. Aqui no YouTube, né? Porque se vocês estão me ouvindo pelo YouTube, é aqui no YouTube. Então, tanto aqui no YouTube, tanto aqui no Spotify. Deixem as avaliações necessárias, então 5 estrelas, like, sigam, se inscrevam, me sigam também nas redes sociais. Eu tenho 2 Instagrams, o @juntas.namesa e o @ariellenutri. No Juntas na Mesa eu posto cortes do episódio, alguns posts com algumas frases também que reverberaram mais, tanto para mim quanto para quem ouviu, lá no Instagram do @juntas.namesa. Então é isso.